Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la práctica de extrusión de espermatóforos, ¿ok? Ustedes ya saben que siempre me gusta ahí también les explicar, no apenas les enseñar las cosas, pero también les explicar lo porqué de hacerlo, ¿no? Y en este caso, la técnica de extrusión de espermatóforos en machos puede se dar en la industria cuando es necesario, por ejemplo, hacer una inseminación artificial. Esta es una técnica recurrente en algunos de los laboratorios comerciales que significa que cuando los animales no copulan naturalmente, o sea, cuando los machos no hacen la transferencia de sus espermatóforos para las hembras de una forma natural dentro de los estanques de producción, los técnicos de laboratorio entonces toman la decisión de hacerlo de una manera artificial. Esto significa sacar el espermatóforo del macho y transferir para a la masa espermática para el télico de la hembra. Ok, aqui nesta técnica especificamente vamos ensinar la extrusión y después vamos a hacer la técnica de inseminación artificial. Bueno, ahora también una otra ocasión que puede ocurrir la necesidad de hacer una extrusión es en la academia, por ejemplo, cuando estamos haciendo investigaciones. Hay una área toda dedicada al estudio de calidad espermática. Entonces, diferentes factores pueden comprometer la calidad espermática de estos animales. Assim como em outros animais, não, como humanos e mamíferos, a nutrição, por exemplo, e outros fatores em cautiveiro podem afetar a qualidade espermática. Então, há investigações que se dedicam e investigadores que se dedicam a estudar justamente estes fatores que afetam a qualidade espermática. E uma forma de hacerlo, então, de hacer este monitoreo es haciendo evaluaciones de la calidad espermática. Y para eso, primeramente, hacen extrusiones del espermatóforo. Pero antes de empezarmos con la técnica per se de la extrusión de los espermatóforos, una característica que primeramente me gustaría enseñarles es esta que estamos viendo ahí en el video, donde se enseña un macho con dos espermatóforos. Vean que, como ya vimos al inicio de esta práctica, los espermatóforos son estas bolsas blancas, pero aquí se ven manchas café, ¿verdad? Esto se llama melanización, ¿ok? Es un proceso de degradación del espermatóforo. Puede ser tanto natural como también un efecto de la mala condición en laboratorios. Entonces, por ejemplo, a diferencia de este otro animal que aquí tenemos, donde podemos ver perfectamente los espermatóforos claritos sin melanización. Entonces, este es un macho bueno, por ejemplo, para hacer tanto estudios iniciales de calidad espermática, como también para hacer una inseminación artificial. La cuestión de la melanización, hay algunas causas. Bueno, primeramente es importante decir por qué el nombre melanización, ¿no? Melanización viene de melanina. Eso que estamos viendo, café, es melanina. Hay una deposición de melanina. Entonces, cuando hay una deposición de melanina, esto es una forma de defensa del organismo también a patógenos. Y entonces, esto puede ocurrir de una manera con una respuesta a invasión de patógenos, pero también como una disfunción del sistema inmune del camarón. Esto puede ocurrir por un estrés, por ejemplo, estresses de cativeiro, como temperaturas equivocadas ou muito bajas ou muito altas, uma mala nutrição, ou seja, dietas que não
não atendem os requerimentos nutricionais de machos, isso pode ocasionar também uma melanização. Además de isso, recentemente também se demonstrou que a melanização também pode ser resultado da extrusão, do processo de extrusão. Então, esses animais que estão em laboratórios e que são expostos a frequentes melanizações podem também aí desenvolver esta característica da melanização. Então, o interessante da melanização é que antes de isso, um outro fator, pero não relacionado, nunca visto em cativeiro, é quando temos animais no meio ambiente, os camarões selvagens, o que pode passar é que a melanização também é uma forma aí de reemplazar espermatóforos que não foram transferidos para hembras. Então, por exemplo, imaginem que esse é um camarão que está em ambiente. Se ocorre estas manchas café, significa que o organismo está degradando toda a estrutura, reabsorvendo os nutrientes para poder reemplazar por novos. E hasta que o camarão então encontre uma hembra e pode transferir seu material genético. Bueno, de qualquer forma, pero como les dije, esto realmente é algo que não está demonstrado em cautiveiro, este fenômeno. E em cautiveiro está muito relacionado ou a patógenos ou a condições de cultivo não adequadas. Bueno, pero por exemplo, se estamos em um laboratório de produção de larvas e em laboratório de maduração especificamente, e temos que fazer uma inseminação artificial, obviamente não vamos elegir o camarão que está com o espermatóforo melanizado. E aí vocês podem me perguntar, então descartamos esse animal, ponemos na basura? Não necessariamente. Se se hace a extrusão e esse animal e é por a melanização é resultado de um processo de estresse e não de um patógeno, por exemplo, se se hace a extrusão, ou seja, se retira esses espermatóforos, o camarão tem a capacidade de regenerar estes espermatóforos sem melanização. Pero, obviamente, o técnico de um laboratório elegirá o camarão que não tem melanização, que tem seus espermatóforos aí em excelentes condições como este. Sobre as técnicas de extrusão, temos algumas técnicas aí, não? Elas são divididas em dois, principalmente, a extrusão manual e a extrusão elétrica. A extrusão elétrica, não vamos fazer aqui, mas vou lhes ensinar o princípio básico. Se dá toques justamente em la região onde se encontram os espermatóforos. Se dão toques aí, toques leves, não? Pero suficientes para causar uma contração muscular no camarão, e com essa contração os espermatóforos se ejaculam. Uma outra técnica que vamos fazer é a técnica manual. Então se hace pressão em la região, pressão com os dedos, e este espermatóforo então é ejaculado. Bueno, a diferença aí é que de las técnicas de manual é que unas, dependendo da espécie, do tamanho do camarão, se logra ser simplesmente com os dedos, e a outra se usa pinças para auxiliar o processo. Então, primeiramente se posiciona o dedo para fazer a extrusão, se posiciona o dedo aqui na parte ventral, como estou demonstrando aqui, e logo dois dedos aqui na parte lateral, ok, do camarão. E se hace uma pressão muito leve, e que força então o espermatóforo se ejaculado, como vocês veem aí. Bueno, aqui está então o espermatóforo, e esta é a forma manual de se hacer. Pero ven que então se sacou um espermatóforo, verdade? Apenas um espermatóforo. Para sacar o outro, vou lhes demonstrar com
con la pinza, con el auxilio de la pinza. Entonces se hace una presión y apenas ahí, cuando se tiene la puntita del espermatóforo, se saca con la pinza. Esta es la otra forma. Las dos son consideradas manual. La técnica con auxilio de la pinza es menos agresiva porque necesitas hacer menos presión. Pero de cualquier forma, son técnicas que no lastiman el animal, las dos. No lastiman, sigue vivo como ustedes ven. Están obviamente en agua fría aquí para que no estén ahí tanto se movimentando. Pero ustedes ven que no lastiman los animales, pero sim, estas técnicas, quando realizadas com frequência, podem causar o processo de melanização, como les ensinei. E para que vocês vejam aqui que a melanização, vamos fazer a extrusão de este camarão aqui, com espermatóforos melanizados, porque quero les ensinar que a melanização aí está en el espermatóforo y no en el camarón, y no en el tejido del camarón. Ven que aquí que salió una parte ahí café, y aquí luego el espermatóforo, aquí está. Ahí está. Entonces ven, este es el espermatóforo. E aqui na parte superior vocês veem a mancha café. Então, a melanização está justo em el espermatóforo e não em el animal. Então, é uma característica, um problema reprodutivo.